O dragão adormecido despertou. Após ser relegado às margens da geopolítica durante grande parte dos 2 séculos passados, a China começou a reafirmar o seu lugar no centro dos assuntos globais. Reformas de mercado e a integração na economia global deram a Pequim poder coercitivo significativo que tem sido seguido nos últimos anos pela aquisição de material militar. Compreensivelmente, esse desenvolvimento levou à ansiedade na Ásia-Pacífico. Mas o equilíbrio de poder é uma escala da paz, e algumas nações começaram a formar um pacto para conter a China. Apelidada de OTAN Asiática, o Diálogo Quadrilateral de Segurança, ou simplesmente Quad, para simplificar, consiste em países como Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, todos unidos por um conjunto de interesses comuns. Quad está se tornando rapidamente o agente de segurança líder na Ásia-Pacífico. Mas o que é Quad? De onde vem? Quais são seus objetivos? Poderia o Quad gerar uma estratégia de contenção para manter a China em um estado de letargia? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. O tsunami e o terremoto de 2004 foi uma espécie de catástrofe raramente vista nos tempos modernos. Um terremoto de magnitude 9.2 que ocorreu no noroeste de Sumatra, trazendo uma onda de mais de 30 metros que devastou as costas do Oceano Índico. Aproximadamente 230 mil pessoas em 14 países diferentes perderam a vida. Quando a ajuda começou a chegar de todo o mundo, Austrália, Índia, Japão e América tomaram a liderança na coordenação dos esforços de socorro, que durou aproximadamente 9 dias. Esta coalizão ajudou a contribuir com mais de 40 mil soldados e trabalhadores humanitários, bem como dezenas de helicópteros, navios e aeronaves de transporte. Foi um empreendimento multinacional inspirador e deu boas-vindas ao afastamento do cálculo cínico que muitas vezes domina os assuntos internacionais. A missão terminou em janeiro de 2005, quando as Nações Unidas assumiram a responsabilidade. O sucesso da coalizão improvisada gerou entusiasmo dentro dos círculos diplomáticos, principalmente pelo potencial para a formação de um organismo institucional permanente. A ideia foi defendida pelo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que queria atrair a Índia para o guarda-chuva de segurança liderado pelos Estados Unidos, que nessa época já incluíam também a Austrália. Fazendo isso, Abe acreditava que a Índia iria se opor à China e que isso ajudaria a promover a causa da democracia na Nova Ásia. Nova Delhi reconheceu uma oportunidade para garantir o apoio de Washington a seu programa nuclear. Aceitaram a oferta e no início de 2007 foi realizado o Diálogo de Segurança Quadrilateral. Comunicações foram abertas e as 4 nações realizaram exercícios navais na Baía de Bengala. No entanto, o propósito anti-China do Quad era evidente desde o início e em pouco tempo Pequim estava apresentando queixas a membros individuais do bloco. Essa pressão diplomática começou a causar rupturas dentro do grupo. Como se constatou, nem Canberra, nem Nova Delhi e nem Tóquio estavam dispostos a sacrificar seu relacionamento com Pequim para beneficiar o Quad. Quando forçado a tomar uma decisão, as relações bilaterais com Pequim superaram as obrigações de cada estado entre si. A saída australiana do grupo no início de 2008 felizmente confirmou o que já era conhecido um ano depois. O Quad caiu no esquecimento, mas as ideias políticas têm uma vida útil que vai muito além da sua história original. O contexto nos últimos tempos aumentaram e as tensões na Ásia-Pacífico reforçou a necessidade de uma aliança estrutural para manter o equilíbrio do poder asiático. Na vanguarda dos esforços para reviver o Quad, é os Estados Unidos que buscam completar sua virada para a Ásia. Isso foi proposto pela primeira vez pelo presidente Barack Obama. Com 3 dos estados mais importantes da Ásia como membros, muitos dos comentários em torno do Quad se concentravam em sua capacidade de suprimir as tentativas da China de alcançar a hegemonia. Portanto, sob o presidente Joe Biden, Washington buscou reativar o diálogo quadrilateral sobre segurança. No entanto, a estratégia dos Estados Unidos será restringida por 2 fatores cruciais. Em primeiro lugar, o poder militar chinês, em particular o guarda-chuva de mísseis, é imbatível entre os Himalaias e o Mar do Japão,
e existem várias camadas de defesa na China. Quanto mais perto do continente, mais forte é o anti-acesso da China. As capacidades de negação da área tornam-se a projeção de um poder estrangeiro quase impossível no círculo interno. Isso exclui efetivamente a intervenção militar. Em segundo lugar, enquanto no passado Washington usou a guerra econômica para coagir contra seus inimigos, a China agora está muito integrada na economia global para ficar isolada. A maioria dos países comercializa mais com a China do que com os Estados Unidos. Nesse sentido, Washington terá que continuar negociando com o Pequim ou ceder os benefícios de comercializar com os outros, expressando-o de outra forma. Para conter a China, medidas tradicionais como sanções econômicas e intervenção militar não funcionarão. No entanto, como a Guerra Fria, a grande estratégia americana na Ásia provavelmente será de contenção, necessitando de uma aliança semelhante à da OTAN, uma estratégia pela qual as forças navais hostis são impedidas de assumir o controle das linhas de comunicação marítimas próximas. Exercícios conjuntos entre as 4 marinhas foram recentemente renovadas, e os exércitos da Quad se tornaram totalmente interoperáveis. Assim, eles podem agir para coagir a China, ameaçando também rotas de transporte vital. Dado ao incomparável poder da Marinha Americana, os membros do Quad têm ativos territoriais localizados em pontos de estrangulamento estratégico no Sudeste Asiático e ao longo da primeira cadeia de ilhas, que vai da ilha de Bornéu ao longo das Filipinas até a costa do Japão. No oeste, as ilhas Andaman e Nicobar fornecem à Índia uma plataforma de lançamento para projetar poder naval no Estreito de Malaca, além do território australiano na Ilha dos Coqueiros, que pode ser valiosa na conexão de rotas comerciais alternativas, cruzando o Estreito de Sunda e o Estreito de Lombard. A pista de pouso dos territórios está sendo atualizada para acomodar aeronaves de patrulha marítima, e o maior desenvolvimento da instalação pode aumentar a capacidade de projeção de poder. No leste, os Estados Unidos buscarão cooperar com o Japão, usando suas instalações em Okinawa e sua aliança informal com Taiwan para se projetar em todo o leste do Mar Chinês, mas isso não será o suficiente para controlar os oceanos. Uma estratégia de negação marítima buscaria conter o exército chinês, mantendo-o ocupado em seu quintal. Em última análise, fortificações permanentes não são possíveis em águas profundas. A potência marítima regional da China permanecerá sondada por rivais geopolíticos. Dito isso, a formulação de políticas nunca é tão fácil se a primeira interação do Quad for algo que vai de interesse divergente dos 4. As nações podem se tornar um obstáculo. A Austrália, o membro do Quad mais dependente da China para sua prosperidade econômica, está agora em uma encruzilhada histórica. O ano de 2020 viu a relação sino-australiana em um ponto mais baixo em questões como a do Covid-19 e acusações mútuas de direitos humanos. Abusos tarifários e medidas comerciais retaliatórias causaram grandes problemas para a Austrália. E embora a China ainda dependa dos minerais australianos para suas construções, preocupações com a segurança estão empurrando Pequim para diversificar longe da Austrália. Entretanto, Canberra permanece firmemente pró-americana e é improvável que as relações sino-australianas vão melhorar tão cedo. Na Índia, não está claro se os interesses de Nova Delhi a leste do Estreito de Malaca são suficientes para uni-lo a uma aliança permanente. Enquanto as disputas territoriais no Himalaia levaram Nova Delhi a enfrentar Pequim, o principal inimigo, na verdade, é o Paquistão e não a China. Aliás, em termos de comércio, a Índia é geralmente mais orientada para o oeste do que para o leste. A Índia ainda comercializa pesadamente com o leste asiático, e isso representa menos da metade do valor de seu comércio com a Europa e com o Oriente Médio. Então, Nova Delhi tem suas razões para não arriscar um confronto com seu vizinho mais poderoso, o Japão, que por sua vez é talvez o mais compromissado dos membros do Quad com a contenção chinesa. Isso se deve à sua proximidade geográfica e seu alto grau de integração no sistema de alianças dos Estados Unidos. E embora o Japão tenha disputas com a China pelas ilhas Senkaku e as tentativas de Tóquio de revisionismo histórico, a retórica em relação ao vizinho ocidental
foi mais abafada nos últimos tempos. Mais uma vez, a preocupação é a manutenção dos laços econômicos. Tóquio deve desempenhar um delicado ato de equilíbrio entre segurança e prosperidade, e, mesmo que essas preocupações sejam tratadas de alguma forma, o Quad torna-se uma aliança estável que permanecerá fortalecendo seus laços com o Sudeste Asiático e com as nações na primeira cadeia de ilhas. Fechar as lacunas em seu seio estratégico de negação significa reunir o Vietnã, Singapura, Malásia, Indonésia e Filipinas em uma aliança de segundo nível. Isso exigirá influência de poder que vai além de meramente conter a China. O compromisso de manter uma ordem com base nas regras do direito internacional e valores democráticos podem parecer boas no papel, mas a menos que essas ideias correspondam a resultados tangíveis, é improvável ganhar novos aliados. Enquanto alguns países, como o Vietnã, permaneceram firmemente contra o avanço progressivo da influência chinesa, Pequim conseguiu conquistar o Camboja e o Laos por meio de investimento estrangeiro direto, ajuda financeira e fornecimento de equipamento militar. Além disso, a Índia foi excluída do Acordo da Associação de Economia Regional Integral, um acordo de livre comércio que poderia estabelecer as regras do ecossistema da economia asiática nos próximos anos. Sem um contrapeso econômico para a China, a importância relativa do comércio chinês pode conseguir que mais países asiáticos se juntem. Apesar do desafio, a situação atual no Sudeste Asiático se apresenta ao Quad com duas chances claras de marcar pontos diplomáticos. A primeira é ambicionar a vacinação. Na cúpula virtual em março de 2021, o Quad se comprometeu a fornecer ao Sudeste Asiático 1 bilhão de doses da cobiçada vacina até o final de 2022. Caso tenha sucesso, isso poderia ajudar o Quad a estabelecer uma influência genuína de poder brando no quintal da China, algo em que Pequim falhou até agora. Em segundo lugar, Tóquio e Nova Delhi estão unicamente bem posicionados para enfrentar a atual crise política em Mianmar, onde os militares cessaram o poder do governo civil. Mesmo depois que o Ocidente retirou o investimento de Mianmar em resposta à aquisição de Rongya, o Japão continuou a investir no país e a fornecer ajuda financeira. Usando esta alavanca, Tóquio negociou um cessar-fogo entre o exército e grupos rebeldes em 2029. Também, Nova Delhi, por meio de seu ato político, estabeleceu conexões profundas com o exército birmanês. Por meio dessas atividades, Tóquio e Nova Delhi podem negociar uma resolução através de canal de bastidores. Programas como as cobiçadas vacinas e a crise em Mianmar oferecem oportunidades para afirmar desígnios geopolíticos. Em suma, o advento da China atrairá as potências da Ásia em uma coalizão de equilíbrio que será restringida por fatores estratégicos para perseguir uma política de contenção. O Quad, embora atualmente não seja militar, uma aliança pode formar a base de uma contenção do bloco que desempenha um papel como o da OTAN durante a Guerra Fria. No entanto, como evidenciado pelo fracasso do primeiro Quad, uma aliança enraizada em puro interesse próprio podem se desfazer. Por meio de suas ações inspiradoras, no pós-tsunami de 2004, o Quad demonstrou sua legitimidade e que uma forte política de poder brando é essencial. De outra forma, o Quad atual sofrerá como na primeira vez, com 4 parceiros dormindo na mesma cama, mas sonhando sonhos diferentes. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.